Paz do Senhor Jesus, irmãos. Aceite a gloriosa e perfeita paz do Senhor Jesus Cristo, desse mesmo que vos sauda, evangelista Abraão Sena. Motivo de muita alegria, irmãos, estarmos mais uma vez usando as redes sociais para levar a bendita e gloriosa palavra do Senhor Jesus Cristo para o teu coração. Deus é fidelíssimo e tem uma palavra abençoada para ti na noite de hoje. Deus, Ele é Deus de milagre. Deus é Deus soberano. Eu quero te pedir, meu querido e meu irmão, que acompanhe esse vídeo do começo ao fim, porque Deus tem algo para falar contigo na noite de hoje. O inimigo, irmãos, ele trama, arquiteta contra a nossa vida. Ele planeja, ele traz situações para nos amedrontarmos. Mas Deus é maravilhoso e grandioso. Eu quero, irmãos, deixar um versículo da palavra do nosso bom Deus, que se encontra no livro de Daniel, no capítulo 6 e no versículo 18. Livro de Daniel, capítulo 6 e versículo 18. Eu quero dar uma boa noite de salvação para você que nos escuta, para você que acompanha os nossos vídeos. Somos um milagre, irmãos, da parte de Deus. Me chamo Evangelista Abraão e pertencemos à Igreja Pentecostal Deus é Amor. E somos um milagre nas mãos de Deus. Sou conhecido, irmãos, como o ex-defunto. E se você ficar comigo desse começo ao fim desse vídeo, eu vou contar um pouco do meu testemunho, como o Senhor me deu novamente a vida. Mas eu quero deixar aqui esse versículo para a meditação e logo mais estaremos orando pela tua vida, pela vida da tua família. Livro de Daniel, capítulo 6 e versículo 18. Versículo 19, que diz: E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Amados, as Sagradas Escrituras aqui nos contam da história de um homem. Especificamente este homem que eu quero falar dele nesta noite. A Bíblia nos conta aqui, irmãos, da história de Daniel. Daniel, ele era um jovem, glória a Deus, aleluia, que buscava a presença de Deus. Daniel tinha sido levado cativo pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, tinha guerreado contra a nação de Daniel e ali tinha levado Daniel cativo. Só que Daniel, ele tinha uma linhagem bastante conhecida. A linhagem de Daniel era uma linhagem que podemos se dizer, irmãos, uma linhagem que tinha conhecimento, uma linhagem de pessoas que tinha nome em Jerusalém. E diz as Sagradas Escrituras que Daniel, sendo levado para o palácio do rei Nabucodonosor, juntamente com ele
também tinha sido levado alguns jovens para servir a presença do rei. Diz as Sagradas Escrituras que colocaram aqueles jovens ali na presença do rei. E o rei disse: olha, vocês vão se alimentar da mesma comida que eu me alimento. Vocês vão ter regalias. Vocês vão ter ali tudo o que vocês querem. Para quando for a um tempo, vocês venham até novamente a minha presença comparecer. E eu vou escolher alguns de vocês para colocar como governante no meu reino. Só que, irmãos, a gente que conhece a palavra de Deus, conhece a história da Bíblia Sagrada, a história da vida de Daniel. Daniel, chegando para aquele homem que tomava de conta daqueles jovens, disse: olha, nós não queremos se deleitar da comida do rei, porque nós servimos a único Deus só. Nós servimos ao Deus Criador, nós servimos ao Deus Santo, ao Deus Poderoso. E nós não queremos se alimentar de comidas apresentadas a outros deuses, a imagens de escultura. Faça o seguinte: nós vamos querer se alimentar só de pão e água. Nós vamos se alimentar como nós temos costume de se alimentar. Mas aquele homem, chegando para Daniel, disse: olha, eu não posso desobedecer ao meu rei. Se vocês comerem somente pão e água, quando vocês forem comparecer na presença do rei, vocês vão estar diferente dos outros, e a minha cabeça vai rolar. Mas as Sagradas Escrituras diz que Daniel, conversando com aquele homem, ele disse: não, dá um período de tempo a nós e você vai observar. Se nós não estivermos ao agradável aos seus olhos, você pode trazer os manjares do rei, que nós se alimentamos com ele. E diz as Sagradas Escrituras que assim foi feito. Daniel e aqueles demais jovens que estavam com ele começaram a se alimentar de pão e água. E diz as Sagradas Escrituras que no período de 10 dias, Daniel e aqueles jovens que estavam se alimentando de pão e água estava mais aparente, mais formoso, mais gordo ali do que aqueles jovens que estavam se alimentando daqueles manjares, daquelas comidas que era servida para o rei. E diz as Sagradas Escrituras que no período que o rei tinha ordenado, mandaram chamar aqueles jovens até a presença do rei, porque dentre eles o rei ia escolher alguns para trabalhar nas províncias, para trabalhar no reinado. E assim aconteceu. As Sagradas Escrituras nos contam que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram escolhidos para estar na presença do rei, para trabalhar no palácio do rei. A Bíblia conta que Daniel, sendo levantado como governador daquela província, o diabo se levantou contra a vida de Daniel. As Sagradas Escrituras nos mostram que Daniel, ele fazia a diferença dentro daquele palácio. Daniel, ele dava o exemplo de crente verdadeiro. Daniel mostrava que verdadeiramente buscava ao Rei dos Reis, buscava ao Senhor Deus de Israel. Daniel sabia que eles tinham sido levados cativo, mas o Senhor Deus estava com Daniel. Aleluias! Bendito seja o nome do Deus de Daniel. E as Sagradas Escrituras, irmãos, conta que apareceu alguns adeptos do inimigo, algumas pessoas que invejavam a Daniel, porque Daniel, ele não só tinha o caráter, mas verdadeiramente ele era um homem de Deus. O homem de Deus, a mulher de Deus,
ela faz diferença no meio da sociedade. O homem de Deus, ele se comporta como um homem de Deus. A mulher de Deus, ela se comporta como mulher de Deus. Aonde eles passam, a sociedade, o mundo, os vizinhos sabem que verdadeiramente ele é um homem de Deus. Lembramos, irmãos, que as Sagradas Escrituras nos contam que um certo dia Eliseu, passando por frente da casa de uma mulher que, segundo as Sagradas Escrituras, taxa o nome daquela mulher como sunamita. As Sagradas Escrituras contam que aquela mulher observava Eliseu passando todos os dias ali perante, na frente da sua casa, no seu terreiro. E as Sagradas Escrituras mostram que aquela mulher, chegando para o seu marido, disse: olha, verdadeiramente esse homem é um homem de Deus. O homem de Deus, a mulher de Deus, quando a sociedade olha, quando o povo olha, vê o brilho da glória de Deus em sua vida. E assim era Daniel dentro daquele palácio, em todo o setor, em todo o corredor que Daniel passava, o povo via a glória de Deus na vida de Daniel. Então, irmão, eu quero te dizer para ti que na noite de hoje a glória do Deus de Israel irá brilhar na tua vida, e todo o demônio que se levantar contra a tua vida irá cair por terra em nome de Jesus Cristo. Aleluias! Bendito seja o nome do Deus de Israel. E as Sagradas Escrituras, meus queridos, nos conta que se levantaram contra a vida de Daniel. Meu querido, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele estando na posição que agrada a Deus, desagrada ao diabo. E ele se levanta para querer parar, para querer banir, para querer acabar com o ministério que Deus tem na vida dele ou na vida dela. E assim aconteceu. Procuraram em tudo para acusar Daniel e não encontraram. É assim que o homem de Deus, é assim que a mulher de Deus deve se comportar na presença da sociedade. Não dá brecha para o inimigo, não dá ocasião para falar, não dá ocasiões para ser criticado. E se levantaram contra a vida de Daniel. Sabe o que foi que tramaram, irmãos? Procuraram ofuscar o brilho de Deus na vida de Daniel. Quiseram banir Daniel daquele palácio, porque Daniel verdadeiramente era um homem de Deus. E sabe o que foi que fizeram, meus queridos? Tentaram contra Daniel através da santidade da vida de Daniel. Daniel, irmãos, ele, podemos se dizer assim, foi um homem que trouxe a influência para nós os dias de hoje. Daniel, irmãos, ele tinha um costume, ele criou um costume. Qual costume, irmão Abraão? Ele gostava, ele se agradava, ele se deleitava na presença de Deus em oração. Diz as Sagradas Escrituras que 3 vezes por dia Daniel orava ao Deus de Israel. Quantos hoje, irmãos, têm se acomodado? Quantos hoje têm deixado de orar? Quantos hoje que em meio às lutas esquece o Deus poderoso que ele serve? Quantos irmãos em meio às dificuldades esquece que o Senhor Deus está pronto para abençoar? Tentaram contra a vida do Daniel e fizeram, sabe o que, meus irmãos? Fizeram um decreto para que todo o homem que adorasse algum outro Deus ou alguém, senão o rei, tinha que ser lançado na cova dos leões. A cova dos leões, irmãos, era um poço, podemos se dizer, muito fundo,
onde era aprisionado em torno de 12 a 15 leões. E esses leões eram alimentados uma vez por mês só. Agora imagine a fome que estava passando aqueles leões. E o que fizeram? Quando assinaram o decreto, quando o rei Dário assinou o decreto, foram até Daniel e pegaram Daniel buscando ao nome do Senhor. Daniel poderia muito bem, irmãos, ter abandonado o seu Deus. Daniel poderia muito bem ter obedecido a ordem do homem da terra. Porque o homem da terra, irmãos, a gente sabe que ele pode matar, ele pode destruir. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, que está em Deus, está em Cristo Jesus, não teme a morte e não teme o inferno. E levantaram-se contra a vida de Daniel e pegaram Daniel orando ao Deus de Israel. E foram até o rei e disseram: olha, rei, tu não fez um decreto? Tu não fez uma ordem, rei? Para que todo homem e toda mulher, durante 30 dias, não pudesse buscar outros deuses? Não pudesse invocar outros deuses? E o rei respondeu: sim, eu fiz esse decreto. E disseram: olha, rei, pegamos um que está dentro do teu palácio, desobedecendo a tua ordem. Creio eu que naquela hora aquele rei ficou indignado, porque ele tinha dado uma ordem, ele tinha dado uma sentença, tinha assinado um decreto, e alguém estava desobedecendo. Mas quando falaram para o rei, que era Daniel, o coração do rei estremeceu. Porque o rei, irmãos, ele amava muito a Daniel. O rei tinha um carinho especial por Daniel. Mas mesmo assim, em meio ele ser amigo e querido por Daniel, não podia desobedecer nem desfazer o seu mandado. E diz as Sagradas Escrituras que pegaram Daniel e jogaram na cova dos leões. Imagino eu, irmãos, Daniel caindo naquela cova e aqueles leões rugindo, vindo em sua direção. Mas não sabia o inimigo que o leão da tribo de Judá estava dentro daquela cova também para pelejar por Daniel. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, eu não sei qual o leão tem te afrontado. Se é o leão do desemprego, se é o leão da necessidade, se é o leão das causas impossíveis. Mas eu quero te dizer uma coisa na noite de hoje, que o leão da tribo de Judá, ele está para pelejar em favor da tua causa. Jogaram Daniel na cova dos leões, mas o leão da tribo de Judá estava com Daniel. E diz as Sagradas Escrituras, irmãos, que fecharam aquela cova e imaginaram que Daniel tinha sido tragado por aqueles leões. Mas o versículo que nós lemos diz que pela manhã cedo o rei se levantou e mais do que depressa foi em direção à cova dos leões. E chegando ele, chamou por Daniel com voz triste. Agora eu imagino o rei naquela cova dizendo: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus pôde te livrar dos leões? E talvez um silêncio pairou no ar naquele momento. Quem sabe, nos olhos de Dário, as lágrimas começaram a descer. Mas quando ele menos esperou, uma voz falou lá de baixo e disse: Rei, vive para sempre. O meu Deus fechou a boca dos leões e me livrou de ser tragado. Porque contra ele, rei, eu não cometi delito algum. E nem contra ti, rei, eu fiz algo que fosse contra ti. E mandaram tirar Daniel da cova dos leões. E sabe o que aconteceu, irmãos? Todos aqueles que se levantaram contra a vida de Daniel foram lançados dentro da cova. E segundo as Sagradas Escrituras, antes de eles chegarem embaixo, os leões espedaçaram ele e toda a sua família. Eu quero te dizer, meu querido, eu quero te dizer, meu irmão,
que Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é misericordioso. E Deus livra os servos deles. Quando Deus tem planos, quando Deus tem promessa, Deus age de uma tal maneira que deixa até o diabo de queixo caído. Se Deus tem planos, se Deus prometeu, não te preocupa, porque o Senhor Deus há de cumprir as promessas que Ele te fez. Sabe por que eu digo isso, meu querido? Sabe por que eu digo isso, irmão? Porque eu sou testemunha disso. Porque eu sou testemunha de que Deus ainda faz milagre. Em 2019, dia 30 de junho de 2019, Deus me livrou como livrou a Daniel. Mas, irmão Abraão, você foi lançado na cova dos leões? Não. Não, irmãos. Deus, Ele tem promessa em nossas vidas. O diabo arquiteta, o diabo planeja em nos destruir. E foi assim, irmãos, que o diabo tentou contra a minha vida. Dia 30 de junho de 2019, às 10 horas da manhã, o diabo tentava contra a minha vida. Mas de que maneira, irmão Abraão? Deixa eu te explicar. Nós, irmãos, somos conhecedores da palavra de Deus. Nós somos mensageiros do Evangelho de Cristo. Mas sabemos, irmãos, que quando a gente abre brecha para o inimigo, não importa o grau de sociedade que você viva, não importa a tua condição, não importa se você é formado em doutorado, não importa se você é um homem conhecedor das Sagradas Escrituras, abriu brecha, o diabo traga. Nasci, irmãos, no berço cristão, sou filho de pai e mães evangélicos. Hoje minha mãe já dorme com o Senhor, mas nasci dentro da igreja. Servimos a Deus desde criança, mas a gente, como falei, irmãos, quando a gente não vigia, o diabo, ele dá a rasteira. Muitas das vezes, meus queridos, a gente tropeçamos e fraquejamos. E assim aconteceu comigo. Fraquejei, não vigiei, passei por uma decepção amorosa. E essa decepção amorosa chegou a me levar para o mundo. Nunca tinha conhecido o mundo, irmãos. Não sabia o que era o mundo. Não sabia nem pregar para uma pessoa que ainda não conhecia a Deus, porque eu não conhecia nada do mundo. E saindo da igreja me desviei, conheci cigarro, conheci as drogas, conheci a prostituição, conheci o tráfico, conheci a bebedeira, as noitadas. E isso, irmãos, durou por muitos anos mesmo. E em um certo dia, no dia 30 de junho de 2019, estando eu usando uma substância, posso se dizer aqui, química, uma droga que tem acabado com os jovens dos dias de hoje, uma droga que tem destruído os jovens da nossa sociedade. Naquela droga que eu usava, foi ingerido alguma substância que atingiu a minha vida. Era em torno de 9h30 da manhã, quando eu terminei de usar aquela droga, e aquela droga me levou a uma parada cardíaca. E essa parada cardíaca que eu sofri, eu fui amparado pela minha esposa e fui encaminhado para um hospital da região. Mas quando eu estava a caminho daquele hospital, mais uma vez eu sofro uma parada cardíaca.
E esse eu conto, irmãos, não me lembro, né? Tudo isso que eu conto foi ela que me contou, porque ela estava comigo. E muitas pessoas ali viram, né? Que eu estava sofrendo aquela parada cardíaca. E eu fui encaminhado para esse hospital. Chegando nesse hospital, o hospital estava em reforma e tive que ser levado para outro hospital. Eu andava, mas não enxergava nada. Era como se eu vivesse, irmãos, assim, cego. Não enxergava nada, né? Escutava vozes, escutava zoada de automóvel, mas não escutava nada. E minha esposa me levou, ela conta que me levou, pegamos outro ônibus, né? Fomos para um terminal de ônibus, né? E chegando nesse terminal de ônibus, foi aonde eu tornei da minha segunda parada cardíaca. E quando eu tornei, irmãos, eu vi 3 policiais ali e fui em direção àqueles policiais pedir socorro a eles. E quando eu cheguei próximo àqueles policiais que eu pedi socorro, eu novamente sofri a terceira parada cardíaca e morri literalmente. Mas, irmão Abraão, você conta que morreu e está falando agora. Vou chegar lá, meu querido. Quando eu caí, irmãos, ali, que eu me levantei, imaginando eu que tudo tinha voltado ao normal, observei que o meu corpo estava no chão, sendo aparado por os policiais, e o meu espírito estava fora do meu corpo. Aí foi onde observei que eu tinha morrido. E do meu lado esquerdo, eu observei e vi um túnel muito grande, em forma de fumaça, aquele túnel. E aquele túnel começou a me tragar para dentro. E eu comecei a me afastar do meu corpo. E eu comecei a chorar desesperado. Eu comecei a pedir a Deus misericórdia e disse para Deus: Deus, eu sei que eu estou morto, eu sei que eu morri. Eu sei que eu fiz isso, Senhor. Mas eu sei que o Senhor me dizia que tinha obra na minha vida. Isso eu chorando, meus queridos. E eu disse para Deus: Deus, se o Senhor tem obra na minha vida, dá-me mais uma oportunidade, que eu te prometo que se o Senhor me der mais uma oportunidade, eu volto para a tua casa e nunca mais eu saio. E enquanto eu tiver fôlego de vida, vou fazer a tua obra. E ali, irmãos, eu tomei um choque muito grande. E aquele choque me fez eu voltar para o meu corpo. Tornei e fui amparado, fui levado para um hospital da região. E naquele hospital fizeram um exame e foi comprovado que eu tinha ingerido uma substância química que passou milímetros do meu coração e que se tivesse atingido o meu coração, eu tinha partido e não tinha voltado. Mas o médico não sabia que eu já tinha partido e tinha voltado. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é Deus de milagre. Quando Deus tem plano, você pode ser jogado dentro da fornalha, como foi jogado os amigos de Daniel. Quando Deus tem plano, pode ser lançado na cova, como foi Daniel. Quando Deus tem planos, pode morrer, mas Deus traz a vida novamente. E Deus me deu a vida dia 30 de junho de 2019, às 10h10 da manhã. E hoje estou aqui graças a meu bom Deus. E enquanto tiver vida, enquanto eu tiver força, enquanto eu tiver fôlego, estarei fazendo a obra de Deus. Aonde Deus mandar, aonde Deus ordenar, nos 4 cantos da terra, em países comunistas, em países onde está havendo guerra, em países onde está tendo vulcões, aonde Deus nos mandar, iremos fazer a obra de Deus. Porque Paulo disse que o morrer para mim é ganho, o viver era Cristo e o morrer era ganho. Assim também faço como Paulo. Se eu morrer, irmãos, se for morto por amor do Evangelho de Cristo, é um favor que estão me fazendo eu se encontrar muito mais rápido com o Senhor, meu Deus. E eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, Deus, Ele é Deus de milagre. Eu não sei qual o teu problema, eu não sei qual a luta, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus está pronto para te abençoar. Que esta palavra fique no teu coração e você guarde isso. Deus é Deus de milagre. Eu quero fazer uma oração por você que acompanhou nós.
Você também que irá assistir ainda esse vídeo, iremos orar pela tua família. Iremos orar pela tua vida sentimental, conjugal, material. Deus irá te abençoar. Maravilhoso Deus, soberano, bendito e eterno Pai, nesta hora de oração, Senhor Jesus, te agradecemos por mais um dia na tua presença. Te agradecemos pelos livramentos que o Senhor nos deste. Te agradecemos, ó Deus amado, pelos milagres que o Senhor fez em nossa vida. Deus, somos gratos a Ti por estarmos vivos hoje para fazer a Tua obra. Deus, eu te apresento o Júlio, a Raquel, a Júlia, toda a igreja e toda a família, meu Deus amado, meu Deus querido, que o Senhor abençoe o irmão Irã, a irmã Cristiane, Senhor. Ó Senhor Jesus querido, a família de cada um. Deus, o Senhor é Deus de milagre, o Senhor é Deus poderoso. Concretiza o milagre na vida dos meus irmãos. Derrama, Senhor, das tuas bênçãos e das tuas paz. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Se despede de ti, o teu irmão em Cristo, evangelista Abraão Sena. Estamos nas redes sociais, irmão. Estamos no YouTube, estamos no Instagram, estamos no Facebook. Quer conhecer o nosso canal? Vai lá, @Abraão Sena Oficial, no YouTube e no Instagram. E contemple lá o que Deus tem feito em nossas vidas. Que Deus te abençoe. Fica na paz de Deus.